Olá, hoje vamos refletir juntos sobre a importância de estar atento, de estar acordado, despertado, com a memória atualizada com as coisas de Deus. Então, eu quero, trazer aqui uma reflexão para que é necessário, é tempo de despertarmos, de acordarmos para a coisa de Deus, seja você homem ou mulher, jovem ou adulto, crente ou não crente. Não é tempo de dormir. Assista o vídeo até o fim e entenda a importância de estar acordado e atento ao que o Senhor Jesus quer mostrar para nós nesses tempos que se chama hoje. Então, a importância, mais uma vez falando, de estarmos acordados, despertados para as coisas de Deus. Como que isso acontece? Como é que eu posso estar atento, acordado, despertado? Essa resposta vem da exposição à palavra de Deus, ao que está escrito. Como é que a gente vai despertar de repente? Na verdade, a gente já tem de estar atento. Como assim? Já trazendo as memórias, as coisas de Deus. Para estar na memória, as coisas têm que ter de entrado lá. Como? Através da exposição à palavra de Deus, pela leitura, pelo ouvir, pelo meditar, pela oração, por todas as formas com as quais nós podemos aproximar de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque na hora da aflição, na hora da necessidade, na hora que precisar, não vai dar tempo de ir lá na Bíblia procurar o que é que a gente vai usar nesse momento. Então, a gente já tem que estar atento e com a memória já atualizada com as verdades de Deus para aquela situação. Então, o expor a palavra, ele deve ser contínuo para estarmos prontos. E eu vou só fazer uma paradinha aqui para chamar a sua atenção para você assinar o canal, compartilhar esse vídeo, curtir a página do Facebook, comentar. Quem sabe neste exato momento tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Bom, como eu falei de acordar, de despertar, de trazer a memória, eu vou já... o que o dicionário fala disso, né? Então, acordar é alterar o estado de sono, é sair do período de sonolência. E o que é despertar? É voltar a ter consciência e recuperar os sentidos. Então, é importante estar acordado e despertado. Claro, sabemos que é o tempo de dormir, porque é nesse tempo que a gente recupera as nossas forças, as nossas energias. Deus mesmo criou isso para a gente. Deus não se cansa, mas Ele deixou, descansou no sétimo dia, que é o tempo para a gente refletir, para a gente reavaliar a nossa vida. É importante ter esse tempo de descanso. Isso é fundamental, eu estou contando com isso. Só estou falando que é importante estar atento, acordado, despertado. Então, porque às vezes a gente vai ficar em sonolência o tempo todo, nem acordado, nem dormindo, está lá assim mais ou menos. Às vezes a gente está empurrando a vida. E Jesus aqui nos aconselha a viver intensamente cada momento. Viver o descansar, dormir faz parte desse descanso e tem o tempo de estar acordado, de estar despertado. É desse tempo que eu vou falar, que estou falando, na verdade, E o que é trazer a memória? É recordar, é relembrar os fatos passados, é munir a mente de convicções de algo concreto e histórico. Então, peraí, você está misturando as coisas, está acordado, despertado, depois trazer a memória? É isso mesmo, gente, é porque uma coisa é consequência da outra. Então, para que
a gente esteja pronto para receber o que Deus tem para nós, há algumas condições. E aí você vai pensar, mas eu preciso saber disso, por quê? Para quê? É porque é importante estar atento, acordado, e trazer os fatos à memória. Ele já está lá, de prontidão na memória. E eu preciso saber disso, porque é necessário esse tempo de despertar, de estar acordado, para ter consciência. E é só de forma consciente que a gente traz à memória as promessas, os eventos profetizados na Bíblia, para não perdermos o momento e a hora. Que é isso? Na Bíblia tem um verso que fala que Belém não percebeu a oportunidade da sua visitação. Quer dizer, o rei dos reis iria nascer em Belém. No entanto, ela não estava nem aí, não estava atenta. E aí o que ele teve que nascer num estábulo, ela não se preparou, ela perdeu a oportunidade da visitação. Então, o que é isso? É perder o momento no qual Deus nos despertará e nos fará trazer à memória algo que é importante. Bom, então, eu vou trazer duas situações na Bíblia que diz que as pessoas foram despertadas pelo Espírito de Deus para uma determinada necessidade, para algo que fazia parte do plano de Deus. E, no caso aqui, a pessoa estava atenta porque recebeu essa comunicação. Está lá em Esdras 1.1, que diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o reino. Então, vejamos aqui, num tempo determinado, para o quê? Para se cumprir a palavra do Senhor, para se cumprir algo que já havia sido profetizado. Qual o contexto aqui? O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. E a palavra falava em 70 anos. Então, Daniel viu que os 70 anos estava chegando, né? Ele também teve ações em relação a isso, mas o verso aqui está falando de Jeremias, que ele falou desse tempo de restauração, de retorno do povo. Então, o Senhor despertou o coração de Ciro. E interessante, Ciro não era cristão. Então, é algo assim que Deus pode usar qualquer pessoa. Então, você tem que estar atento, acordado, despertado para receber comunicações do Senhor, porque isso pode mudar a sua vida e a vida de outros, né, relacionados a você. Então, Ciro, ele atendeu, ele estava acordado, ele estava atento, mesmo sem ser judeu, sem conhecer, né, assim, os detalhes. Ele seria uma pessoa levantada por Deus, despertada por Deus, para levar o povo de volta, né, do cativeiro. E também no mesmo livro de Esdras, nesse capítulo 1, verso 5, está escrito: então os líderes das famílias de Judá e Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Então, é algo assim, veja, Deus falou para um rei. Aí você vai pensar, não, mas ele só fala com gente grande. E aqui no próximo está escrito: todos aqueles cujo coração Deus despertou. Então, Deus quer falar com você e comigo. Ele quer falar conosco. Desculpe. Então, essas pessoas, elas se dispuseram. Então, elas estavam acordadas, estavam atentas, se dispuseram a ir para Jerusalém. Então, fizeram o movimento, elas foram para Jerusalém. Então, havia uma promessa de retorno, né?
Foi através de um decreto do rei Ciro que permitiu o povo voltar. Por quê? Porque Ciro era o rei da Pérsia que venceu os babilônios e então estabeleceu-se um novo império e esse império então libertou os judeus para retornar para Jerusalém. Então veja você que as promessas não se cumprem automaticamente. Sempre Deus vai usar alguém que será um instrumento de Deus. Então, Ciro foi um instrumento de Deus. Ele estava acordado e atento e falou: opa, ele atendeu e fez um decreto e deixou o povo voltar para Jerusalém. E as pessoas, os líderes das famílias de Judá e Benjamim. Por que fala Judá e Benjamim? Porque, não sei se vocês lembram, o reino havia sido dividido após com o filho de Salomão, Roboão. Então ficou o reino do norte, o reino do sul, com Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos, o reino do norte. E depois o Império Assírio tomou Samaria e levou cativo o povo. Então, para a Babilônia, tinha ido as 2 tribos de Judá e Benjamim. Então, aqui está falando, então, estes líderes das famílias de Judá e Benjamim, como também os sacerdotes levitas, e quem mais? Todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém a reconstruir o templo. Então, o livro de Esdras e Neemias vai falar dessa reconstrução. Então, as pessoas se dispuseram a ser instrumentos de Deus. Mas que condições eles tiveram? Eles estavam atentos, acordados, apercebidos, né? E aí, então, foram usados. Olha, tem uma promessa, entre outras, né? Eu vou falar primeiro essa aqui que está lá no Salmo 17,15, que diz assim: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Então, você está desperto, você vai estar satisfeito. Verá a semelhança de quem? Terá comunhão com o Senhor, verá a semelhança de Deus e estará atento às orientações do Senhor. Então, é importante despertar, porque, olha, você vai ficar satisfeita, você será um instrumento na mão do Senhor. E não só você, como sua família e outras pessoas, né, usufruirão desse despertar. Então, agora eu vou para as passagens do Novo Testamento, porque é tudo junto, gente. O Deus é o mesmo, não mudou. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Não tem essa história de que lá é uma coisa, Deus era de um jeito, agora é do outro. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Ele vai se revelando e a nossa compreensão vai aumentando à medida que a gente vai entendendo o contexto, vai entendendo para quem o Senhor falava, como falava, qual é o tempo. A gente vai entendendo qual é a mentalidade dos judeus. Nós que temos a mentalidade greco-romana, né? A gente tem um jeito de pensar bastante diferente. A gente especializa, a gente parte as coisas, a gente analisa. E para analisar qualquer coisa, a coisa tem que estar parada. Eu até faço menção ao professor Luiz Saião, né, com o qual eu tenho aprendido muitas coisas. Ele fala, o homem, né, o pensador greco-romano está assim, né, pensando, olhando para baixo, parado. Esse é o estereótipo do pensador. Mas o mundo hebraico é diferente, você está em movimento, porque Deus é vida, Deus é movimento. E para você analisar, você tem que parar no tempo. E a realidade é dinâmica. Então, toda análise parada é uma análise que reduz, não é a análise da dinâmica dos eventos, da realidade. A realidade não para a gente analisar. Então, a gente herda muito o modo de agir greco-romano e isso nos prejudica de compreender a palavra de Deus, porque o jeito de enxergar
do povo hebreu é diferente, é dinâmico, é integral, não é partido, não é, compartimentado. Então, assim, é movimento, é integrativo, não é, dissociativo. São muitas as diferenças e é importante a gente compreender um pouco, né, esse jeito de pensar, porque ao compreender como é o pensamento da Bíblia, isso vai te ajudar a entender melhor. Então, feito esse parênteses, vamos lá. Em Efésios 5,14 está escrito: Por isto é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Engraçado, né? Por que que está se falando agora mais de assim, bastante tempo depois, né, que foi escrito Esdras, mais ou menos uns 500 anos, tá falando para despertar. Então, assim, aqui fala da importância de um alerta, porque se deixar, a gente acostuma com tudo, a gente fica sonolento, a gente, tipo assim, não dá muita atenção a certas coisas. E aqui Paulo está falando para os Efésios. Éfeso era a cidade mais importante da época. Então, olha, só para você ter uma ideia, lá tem um teatro para 25 mil lugares. Hoje já é difícil você encontrar um teatro para isso, imagina naquela época. É uma construção assim extraordinária. A cidade é das maiores cidades daquela época, estima-se em 250 mil pessoas que viviam na cidade. E é para essa cidade que Paulo está escrevendo: desperta, ó tu que dormes. Não fica tão envolvido com o ritmo dessa cidade acelerada, dessa cidade gigante, dessa cidade que era dos maiores comércios, a cidade, cultura, um teatro para 25 mil pessoas. Então, assim, desperta, ó tu que dormes. Eu acho que essa palavra serve para nós hoje. Tudo tão acelerado, tudo tão rápido, né? Então, Paulo achou importante falar para o pessoal que mora nessa mega cidade da época: levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ou seja, abra o seu coração, que Jesus vai te dar a direção. E eu acho que essa palavra serve para nós hoje. E eu quero falar para você hoje: desperta, acorde, esteja atento ao que o Senhor está dizendo nestes tempos. Então, eu vou seguir com mais 2 versos, já conectando a importância de estar acordado, despertado para perceber as coisas de Deus e essa conexão de estar atento, acordado e com a memória ocupada pelas coisas de Deus. Eu não falei antes que para você ter memória, aquilo tem que ter, você trazer a memória, você tem que ter entrado. E como que entra? Pela exposição à palavra. Então vamos lá, 2 de Pedro 1,13, diz assim: considere importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Então, como assim? Deus despertou o espírito de Ciro, despertou o espírito dos líderes e das pessoas para voltar para Israel. Agora, Pedro está falando que é importante ele despertar a memória de vocês. Ou seja, ele assumiu o papel de ser um instrumento para nós. Então, ele como apóstolo, como discípulo de Jesus, como tendo vivido ali intensamente, né, a vida com Jesus, ele fala: enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, enquanto estiver vivo, enquanto estiver habitando aqui na terra, ele acha importante despertar a memória de vocês, quer dizer, para quem ele está falando. E depois, na mesma 2ª carta de Pedro, no capítulo 3, verso 1, ele fala: amados, esta é agora a 2ª carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem. Então, a memória de algum fato concreto. Trazer a memória é trazer
algo que já passou pela sua vida, pela sua mente, pelo seu entendimento. Você vai trazer à memória aquilo que entrou. Então, ele está falando como é importante despertar as lembranças. E isso é para quê? Para que a memória esteja atualizada com a palavra de Deus. Olha só, e isso é desde antes. Eu não falei que a Bíblia é a mesma do Antigo, do Novo Testamento. Tudo que está escrito tem uma concordância, uma coerência. Infelizmente, quem fala que a Bíblia tem contradição, tem incongruência, é porque não estudou o suficiente, é porque não conhece o suficiente as circunstâncias, o contexto, a história, a geografia, tudo que envolve. Me desculpe. Assim, é um processo de aprendizado. Eu também estou aprendendo. Bom, lá em Deuteronômio 4:9 está escrito: apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-na na memória por toda a vida. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Então, está aí uma outra diferença fundamental entre o pensamento greco-romano e o pensamento hebreu. A história. Deus é o Senhor da história. Então, a história não é cíclica, como os gregos creem, que tudo se repete. Não. A história, Deus é o Senhor da história. Então, ele está falando, olha, conte aos seus filhos e aos seus netos tudo que você está vendo. E para nós hoje é o quê? Tudo o que eu estou vendo, o que eu estou lendo, porque tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, foi feito por inspiração do Espírito Santo. Então, é a verdade revelada através de homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que está escrito vem da parte de Deus. Que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram. Então, lá em Deuteronômio, está já ressaltando a importância de conservar na memória, não se esquecer daquilo que você está vendo. E aí? E agora nós vamos ao que eu chamo de chave, né, da nossa reflexão de hoje. Está em João 14:26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, isso aqui é João falando do que iria acontecer. Mas nós já vivemos o tempo em que aconteceu. Jesus veio, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, deixou o Espírito Santo conosco. Este Consolador é o Espírito Santo. Este Conselheiro é o Espírito Santo. Que ele veio fazer morada em nós, depois que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. E ele nos deixou para fazer morada em nós. Nós quem? Aqueles que o receberam. E ele nos fará lembrar de tudo. Então você vai se expor à palavra e ela voltará para você, porque o próprio Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo. Então, de que jeito que a gente pode estar acordado, despertado e com a memória atualizada? A saída é nos agarrarmos com Jesus para conhecê-lo melhor. Como? Acreditando nele, na obra dele, através da intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro que vem fazer morada em nós, em nosso espírito, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos arrependemos do nosso caminho mau. Então, gente, é conhecendo mais e mais a Jesus, confiando nele, que nós recebemos todas as comunicações do Espírito Santo, pois estaremos acordados, atentos com a memória atualizada. E aí o quê? Nós estaremos atentos às comunicações e seremos instrumentos do Senhor, porque é para isso que Deus nos criou, para que nós convivamos com ele e sejamos instrumentos dele aqui na terra. Porque a multiforme sabedoria de Deus se manifesta no corpo da igreja. Quem é o corpo da igreja? Somos nós, é cada um. E cada um é um ser único, que Deus se comunica com o outro. E quando você entende o seu propósito, quando você vive o seu propósito, quando você está atento, está acordado, está com a memória atualizada, você é um instrumento de edificação para o outro. Porque o outro vai
usufruir do seu propósito, da sua atitude. Aqueles que foram despertados pelo Espírito de Deus reconstruíram Jerusalém. Então, Ciro fez o decreto, mas as pessoas foram lá e edificaram o muro. Então, Deus tem um plano para nós, Deus tem um projeto, é para que a gente viva uma vida em abundância, né? E essa vida, ela é manifesta no dia a dia e na comunhão com o Espírito Santo. Então, e ele quer nos usar, ele tem um plano e um propósito. Então, estar acordado, atento e com a memória atualizada de tudo que ele fez e atento a ser instrumento do Senhor, na verdade, quando você conhece e busca conhecer, está em intimidade com a palavra, você já vai viver, a sua vida já será um testemunho. Esse acordar e despertar e estar com a mente atualizada é para exercer todo o potencial que o Senhor tem para você. Então, ele pode te usar para cumprir profecias, para cumprir palavras, assim como foi a palavra revelada a Jeremias que o cativeiro ia terminar, aquelas pessoas estavam atentas e foram instrumentos do Senhor. E existem muitas profecias na Bíblia que nós podemos ser o instrumento de cumprimento. Então, eu quero despertar você e acordar você para que você esteja aí envolvida com a palavra, envolvida com o que Deus está falando nesse tempo, para você ser usada, para você ser um instrumento do Senhor. Mas não é só essa questão, eu não estou falando assim no funcionalismo, né, para que a gente exerça uma função, mas é porque a comunhão com o Senhor é o próprio sentido da vida. Então, se você está em comunhão com Ele, você vai estar atento, desperto, com a memória atualizada para viver a vida e ser o testemunho que Ele quer que a gente seja. Então, tudo vai assim se agregando, né? Para que a gente viva a vida que o Senhor quer que a gente viva. Então, né, já para concluir, eu queria que você falasse comigo. Eu decido estar acordado, despertado, com a memória atualizada com as coisas de Deus que estão na Bíblia. E aí, com a comunhão que isto envolve, estarei pronta para receber tudo que provém de Deus. Como está escrito, né? Em João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que ele disse. Mas para nós, ele já veio. Então, o Espírito Santo já foi enviado. Então, no nome santo de Jesus, eu quero orar agora para que você esteja atento, acordado, com a memória em dia daquilo que a palavra tem para você, para cada um de nós, para que a gente não esteja dormindo, para que a gente possa estar despertado e ser esse instrumento na mão de Deus, porque o Senhor já enviou o Consolador. O Espírito Santo já está fazendo morada em nós. Ele nos fará lembrar de tudo quanto ele disse. Ó Senhor, seja assim com cada um de nós, Pai. Eu abençoo a cada um, que todos tenham uma ótima semana, no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Espero que o Espírito Santo, possa comunicar com você, aquilo que eu tentei dizer, mas que alcance, que essa palavra possa alcançar o seu coração. Deus te abençoe, abençoe a cada um da sua família. E vamos estar acordados, despertados com a memória atualizada. No nome santo de Jesus. Amém.